Jonas Varela 1374, Varela Jonas 71 @gmail.com e Jonas Varela 1 na internet no YouTube. E o nosso programa Varela Show de variedades, né, na Rádio FM Benfica, muito mais vida no seu dia, no Shopping Benfica. Compre bem, faça o bem. Primeira rádio e TV levada ao ar no interior de um shopping center no Brasil, diretamente em Fortaleza, de Nossa Senhora da Assunção, a terra alencarina, a loira da esposa do sol, capital do estado do Ceará, terra da luz, na região nordeste da República Federativa do Brasil, na América do Sul. Meus amigos, o nosso assunto no momento é religião. Estamos realizando a leitura da Bíblia Sagrada, em todos os seus capítulos e versículos e as explicações dos mesmos, incentivando assim a leitura das Sagradas Escrituras. Palavra do Senhor nosso Deus, eterno, todo-poderoso, infinito, nosso Pai amantíssimo. Nós chegamos aqui no livro dos Juízes, na segunda parte da Bíblia Sagrada, né, no Antigo Testamento. Os livros históricos. O livro dos Juízes é o segundo livro histórico e o sétimo livro, a nossa contagem geral na Bíblia Sagrada. O capítulo 9, ele conta com, vamos dizer aqui, quantos versículos, né? O capítulo 9, ele conta com justamente 57 versículos, né? Exatamente. Primeiro tópico, o processo do poder. Segundo tópico, o poder é uma armadilha. Terceiro tópico, do capítulo 9 do livro dos Juízes, o espírito da divisão. Quarto tópico, tentativa frustrada. Quinto tópico, a vingança. Sexto tópico, morte do opressor. São 6 tópicos no capítulo 9 do livro dos Juízes. Né? O capítulo 9 está situado aqui na terceira parte do livro dos Juízes. Né? Terceira parte, vamos dizer aqui, os juízes, 2 pontos, agentes da libertação. Né? Então, o livro dos Juízes, a dinâmica do processo histórico, relata fatos situados entre 1200 e 1020 a.C., descrevendo a continuação da conquista da terra e a vida das tribos até o início da monarquia. Então, vamos para a leitura do capítulo 9, né? No nosso vídeo de hoje. Capítulo 9, primeiro tópico, capítulo 9 do livro dos Juízes, primeiro tópico, o processo do poder. Versículo 1. Abimeleque, filho de Jerobaal, foi a Siquém para a casa de seus tios maternos e propôs o seguinte a eles e a todos os parentes de seu avô materno. Versículo 2. Digam aos senhores de Siquém: o que é melhor para vocês? Que 70 homens, os filhos de Jerobaal, governem a vocês, ou que um só os governe? E lembrem-se de que eu sou do mesmo sangue de vocês. Versículo 3. Então os tios maternos de Abimeleque comunicaram isso aos senhores de Siquém, e estes tomaram o partido de Abimeleque, dizendo: ele é nosso parente. Versículo 4. Deram a Abimeleque 800 gramas de prata do templo de Baal Berite, e Abimeleque usou
esse dinheiro para contratar alguns homens desocupados e aventureiros que se colocaram à sua disposição. Versículo 5. Foi à casa de seu pai em Éfra e matou sobre a mesma pedra seus irmãos, os 70 filhos de Jerobaal. No entanto, Joatão, o filho caçula de Jerobaal, escapou porque se havia escondido. Versículo 6. Depois, todos os senhores de Siquém e todos os de Bet-Melo se reuniram perto do carvalho da Estela, que está em Siquém, e proclamaram Abimeleque como rei. Segundo tópico do capítulo 9 do livro dos Juízes. O poder é uma armadilha. Versículo 7. Quando Joatão soube disso, subiu ao topo da montanha Garizim e gritou: Ouçam-me, senhores de Siquém, para que Deus também ouça vocês. Versículo 8. Certo dia as árvores se puseram a caminho para ungir um rei que reinasse sobre elas. Disseram à oliveira: reúne sobre nós, reine, repetindo, reine sobre nós. A oliveira respondeu: vocês acham que vou deixar o meu azeite, que honra deuses e homens, para ficar balançando sobre as árvores? Versículo 10. Então as árvores disseram à figueira: venha você e reine sobre nós. Versículo 11. A figueira respondeu: vocês acham que eu vou deixar o meu doce fruto saboroso para ficar balançando sobre as árvores? Versículo 12. Então as árvores disseram à videira: venha você e reine sobre nós. Versículo 13. A videira respondeu: vocês acham que vou deixar meu vinho novo, que alegra deuses e homens, para ficar balançando sobre as árvores? Versículo 14. Então todas as árvores disseram ao espinheiro: venha você e reine sobre nós. Versículo 15. Então o espinheiro respondeu às árvores: se vocês querem mesmo me ungir para reinar sobre vocês, venham e se abriguem debaixo da minha sombra. Senão, sairá fogo do espinheiro e devorará os cedros do Líbano. Versículo 16. Pois bem, será que vocês procederam com sinceridade e lealdade, proclamando Abimeleque como rei? Será que vocês agiram bem com Jerobaal e sua família? Será que vocês se comportaram com ele conforme os favores que ele fez a vocês? Versículo 17. Meu pai lutou por vocês e até arriscou a vida para livrá-los do poder de Madiã. Versículo 18. No entanto, hoje vocês se revoltaram contra a família do meu pai, assassinaram sobre a mesma pedra os 70 filhos dele e proclamaram rei dos senhores de Siquém, esse Abimeleque, filho de uma escrava do meu pai, com o pretexto
de que ele é parente de vocês. Versículo 19. Então, repetindo, versículo 19. Muito bem. Se vocês agiram com sinceridade e lealdade com Jerobaal e sua família, então façam festa com Abimeleque e que ele festeje com vocês. Versículo 20. Caso contrário, que saia fogo de Abimeleque e devore os senhores de Siquém e de Bet-Melo, e que saia fogo dos senhores de Siquém e de Bet-Melo e devore Abimeleque. Versículo 21. Depois Joatão tornou a fugir e foi para Bera. Aí ficou longe do seu irmão Abimeleque. Terceiro tópico do capítulo 9 do livro de Juízes. O espírito da divisão. Versículo 22. Abimeleque governou Israel durante 3 anos. Versículo 23. Depois disso, Deus enviou um espírito mau entre Abimeleque e os senhores de Siquém, e estes traíram Abimeleque. Versículo 24. Desse modo, o assassinato dos 70 filhos de Jeroboão, 70, né? 70 filhos de Jeroboão, repetindo, e o sangue deles caiu sobre Abimeleque, que os havia assassinado, e sobre os senhores de Siquém, que tinham sido cúmplices no massacre, no massacre. Versículo 25. Os senhores de Siquém tinham armado emboscadas no alto dos montes e assaltavam todos os que passavam pelo caminho. E Abimeleque foi informado disso. Tópico 4. Tentativa frustrada, versículo 26. Gaal, filho de Obed, foi a Siquém com seus irmãos e ganhou a confiança dos senhores de Siquém. Versículo 27. Saíram ao campo para colher as uvas, pisaram as uvas e celebraram a festa. Foram ao templo do seu Deus. Aí comeram e beberam, amaldiçoando Abimeleque. Versículo 28. Gaal, filho de Obed, disse: quem é Abimeleque e o que é Siquém para ficarmos a serviço deles? Por acaso ele não é o filho de Jerobaal e Zebul não é o governador deles? Que sirvam o povo de Emor, pai de Siquém. Por que nós deveríamos servir Abimeleque? Versículo 29. Eu gostaria de ter o poder sobre esse povo. Então eu pegaria Abimeleque e lhe diria: reforce seu exército e venha para o combate. Versículo 30. Zebul, governadora da cidade, ouviu o que havia dito Gaal, filho de Obed, ficou cheio de raiva. Versículo 21. Versículo 31. E mandou secretamente mensageiros a Abimeleque, avisando-o: Gaal, filho de Obed, chegou com seus irmãos a Siquém e estão subvertendo a cidade contra você. Voltaremos no versículo 32.
no nosso próximo vídeo, né? Chegamos até o versículo 31 aqui. Então, a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, felicidades até lá.